estar glorificado através das nossas vidas nesse dia. A chuva não impediu nós de estarmos aqui nessa manhã, né? E graças a Deus, porque o tempo está fresco e todos vocês que estão aqui nessa manhã estão me ouvindo, né? Porque a chuva está fazendo muito barulho no fundo, né, Fred? Né? Uau! Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã, no Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado aqui por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, por sua presença aqui conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de podermos congregar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda as suas mãos sobre este lugar. Estenda as suas mãos sobre cada vida aqui nessa manhã. Estenda, Pai, as suas mãos sobre essa igreja. Traz uma unção especial nessa mensagem. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Olha, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Nada, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. É muito importante para nós nessa manhã entendermos que Deus está presente. Deus está presente hoje, aqui e agora. Tudo que façamos está debaixo das vistas daquele que é 3 vezes santo, santo, santo. O Deus de Israel, o nosso Deus. Ele é presente em qualquer hora, a qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação ou circunstância. Deus está presente. Deus está presente hoje em nossas vidas. Deus está presente neste lugar, nesta manhã. Deus está presente. E não há nada neste mundo que a presença de Deus não possa curar, libertar, transformar, suprir. A presença de Deus é tão importante para as nossas vidas nessa manhã. Olha, amado, Deus é fiel em todo tempo. Deus é fiel em todo tempo. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós fracassamos, Deus continua fiel. Ele permanece fiel porque Ele nos ama. E nos ama incondicionalmente. E quando nós erramos, o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós, para que nós possamos restaurar nossa comunhão com Ele, para que nós possamos andar na Sua presença. Nada passa despercebido diante de Deus. Onde estamos em oculto, pensamos que estamos em oculto, Deus está presente. Deus está presente. No nosso quarto, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Deus está presente o tempo todo. Nada passa despercebido perante os olhos de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Salmo 139. Salmo 139. Mas a Bíblia diz que Deus está pegando o pé dele com esse salmo nessa semana. Nem nós cantamos essa manhã. Tu me sondas, se me conhece. Né? Em Salmo 139, versículos 1 a 3, está escrito: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Opa, eu estou lendo versículos 7 a 12. Ok? 7 a 12, perdão, irmãos.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Olha, esse é versículo 7 a 12. Às vezes, em determinadas situações, questionamos a Deus por não entendermos a extensão do trabalho dele em nossas vidas. Mas o fato é que Deus é soberano, Deus é presente, Deus está presente. E agora, olha o versículo 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Cada pensamento, cada atitude, cada passo que damos, Deus sabe de cada detalhe. Deus é presente hoje em nossas vidas. Nada passa despercebido. De longe, Deus penetra nos nossos pensamentos e nos conhece a cada momento, em todos os lugares, em qualquer situação. Deus é presente e Deus é fiel. E Deus é fiel em nossas vidas. Mas sabe, irmãos, quantas vezes nós, talvez por alguns minutos, ou talvez nós esquecemos de desfrutar da presença de Deus. Nós sabemos que Deus está presente, mas não desfrutamos. Alguns tentam fugir da presença de Deus. Olha, não pense que isso não acontece no meio da igreja de Jesus Cristo. Tem irmãos hoje, nessa manhã, fugindo da presença de Deus. Para onde me ausentarei? Para onde me fugirei? Diz o salmista. Se eu vou até no mais profundo do abismo, lá tu estás também. Tu continua fiel em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Oh, amados, abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Vamos lá juntos. Jonas era um profeta muito patriota, que recebeu a missão de ir até a cidade de Nínive para pregar sobre o juízo que Deus traria sobre o povo daquele lugar. Jonas sabia que Deus era presente e fiel e que usaria de misericórdia com aquele povo. Então, ao invés de subir para Nínive, em Fred, o que Jonas fez? Ele comprou a passagem somente, e ó, picou a mula, fugiu, desceu. Ele desceu. Em vez de subir para Nínive, ele desceu para Jope, né? Fugiu da presença de Deus. Ele fugiu para Tarsis, e na parte de baixo, né? Ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas depois desceu para Jope, foi descendo. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos daqui a pouco com uma frase, mas em especial. Jonas, por ser patriota, ele sabia que Deus poderia trazer misericórdia para o povo de Nínive. 120 mil pessoas em Nínive, na cidade. Jonas queria juízo. Juízo? Quero juízo. Esse povo tem que pagar pelo que ele fez com Israel. Afinal de contas, meu Deus, eu quero que o Senhor traga juízo sobre a cidade. Mas, Senhor,
Eu sei que o Senhor está presente em toda situação. Eu vou pregar a palavra e esse povo vai arrepender. E o Senhor vai ser compassivo, vai ser misericordioso. Então eu não quero que o Senhor traga misericórdia com esse povo, não. Eu vou embora, eu vou fugir, eu vou para lá, eu vou para casa, eu vou para lá. Irmãos, alguém já pisou no seu carro e no seu pé? E doeu? E você fez igual Jonas? Não. Eu quero juízo. Eu quero Deus salvará e pisa nos dois pés dele, nos dois dedinhos dele. Mas eu acho que nós aqui nunca passamos por isso, né? Uma vez por isso. Hã? Eu acho que todos nós somos de uma maneira ou outra. Mas sabe, a vingança pertence ao Senhor, né? Mas sabe, Jonas, em vez de ele ir para Nínive, ele fugiu. Ele fugiu. Olha aqui, versículo 3 diz o seguinte: Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs imediatamente. Ele recebeu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus. E quantos hoje não estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo o chamado de Deus, mas em vez de obedecer, vem a desobediência. Em vez de correr para Deus, aqui fala, Jonas se dispôs. Uau! Jonas se dispôs. Muitos de nós estamos dispostos hoje. Mas sabe? Mas Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Deus está presente. Mas algumas vezes nós estamos fugindo da presença de Deus. Jonas fugiu para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe, que está escrito aí? Para longe da presença de Deus. Para longe da presença de Deus. Oh, o que mais nós queremos é correr para a presença de Deus. Ontem à noite, lá no Jardim Europa, era visível a presença de Deus. No nosso meio, Deus está presente, é visível a presença de Deus em nosso meio. Deus é glorificado. Mas Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. E ele desceu para Tarsis, para depois para Jope, embarcou e foi para Tarsis. Interessante aqui para nós, como está escrito em Salmo 139, para onde fugirei da sua face? Jonas conhecia a palavra. Para onde fugirei? Não, eu vou fugir da presença, eu estou disposto a fugir da presença de Deus. Jonas. E ele foi para o barco, entrou no barco. Aí Deus, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Deus está presente. Salmos 32 fala que Deus nos guia debaixo das suas vistas. Nós estamos debaixo das vistas de Deus. Essa semana, não sei qual dia, eu falei com o Ciel, nós estamos debaixo das vistas do Senhor. Foi um versículo de Salmos. E sabe o interessante? Tudo está nu e patente aos seus olhos, tudo está no controle de Deus. Nós não entendemos todas as coisas, mas tudo está no controle de Deus. Aí Jonas, ele entrou para o barco e Deus fez uma ventania e o barco foi para um lado e para o outro, e o barco ia afundar e Jonas, eu sei. Imagina a cena. Jonas, eu acho que ele era assim bonito igual eu. Não, acho que ele era mais feio do que eu. Jonas, eu acho que esse problema aí é comigo. Mas sabe uma coisa? Deixa esse marinheiro resolver aqui. Aí ele desceu lá para baixo, mais profundo do navio. Ele desceu lá para baixo, deitou lá, Samuel. O mundo acabando lá em cima, o barco prestes a afundar. E ele dormindo profundamente. Na pressa despedaçar, pior ainda. E ele dormindo despreocupadamente, profundamente, diz o versículo. Aqui no versículo 5,
Está escrito. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Cara de pau. O sono dos justos. Ele sabia que ele era o problema. Ele sabia que Deus tinha chamado ele para ir a Nínive. E ele estava brigando com Deus, fugindo da presença de Deus. E ele então falou: bom, deixa ele resolver. Eu sei que eu sou o problema, eu vou lá para baixo. E ele dormiu profundamente. Amados, quantos dos filhos de Deus estão fugindo da presença de Deus? Não é tão importante mais estudar a palavra. Não, Deus sabe que não deixar de congregar, mas sabe uma coisa interessante? Eu vou ficar, sabe, esperando Deus falar comigo e aqui e falar assim: Geraldo, vai lá para a igreja, não deixe aqui. Esteja com os irmãos. Nós estamos sempre procurando não uma desculpa, um jeito, a carne, de fugir da presença de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito. E a carne está sempre procurando fugir da presença de Deus. Mas nós somos nova criatura. Nós temos o Espírito Santo em nós. Um novo homem que quer e deseja a presença de Deus. E Deus está presente em nossas vidas. Em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus está presente. Jonas sabia que a tempestade estava ocorrendo por causa da sua fuga da presença de Deus. E mais que isso, ele sabia que era impossível esconder de Deus. Ele conhecia o Salmo. Ele sabia: para onde fugirei? Para onde me ausentarei? Se desce até um profundo abismo, lá também tu estás. Ele conhecia. Jonas conhecia, ele era um profeta, era um homem de Deus. Ele sabia que era impossível esconder de Deus. Por isso, num ato de rendição, diante dos marinheiros, disse, versículo 12, olha lá comigo, versículo 12. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Esse que é o problema do desviado, ele leva problema para os outros. Não é? Ele atrapalha a vida do outro. Sabe, irmãos, e o Espírito Santo está sempre tentando convencer, trazer a pessoa à comunhão com Deus. Um desviado causa muitos problemas. 2 desviados, então, causa muito mais problemas. 2 vezes mais. Igual aquela música do elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda. Um desviado causa um grande problema. Olha, você vê que problema que o Jonas estava causando. 2 juntos, então. Então você mata por problema em casa. E 3, e 4, e 5. Mas é bem. Porque geralmente a resposta para o problema que nós vamos enfrentar amanhã, ou segunda-feira de semana, está aqui na pregação de hoje. Às vezes tem uma frase compartilhada com o irmão aqui, uma música. Faz toda a diferença em nossa vida durante a semana. Eu sei que tem irmãos que estão impedidos de estar aqui hoje. Estão fazendo prova, estão cuidando lá da Fátima. Tem outros que podiam estar aqui. Agora outros podiam estar aqui e não está. Podia estar aqui, louvando o Senhor caminhando, ela na sua frente. E sabe, amados, vivemos dias extremamente difíceis. A palavra de Deus tem sido colocada de lado. Mas nós temos uma responsabilidade com esse livro de compartilhar os pensamentos de Deus. Sabe, Jonas
Ele fugiu da presença de Deus. E ele foi só descendo. Desceu para Tarsis, lá no shopping, o navio. Depois foi lá para baixo, para o porão do navio. Sempre fugindo. E o maior problema do enganado é o seu próprio engano. Ele foi dormir profundamente. Enquanto os marinheiros estavam jogando as coisas fora, procurando um jeito de salvar o navio, aí eles descem lá embaixo. Eles descem, lá de baixo, né, do porão. E lá, enquanto o mundo está acabando lá fora, vindo por lá de tudo, o capitão está ouvindo os roncos vindo lá do porão. Quem está dormindo nesse momento? Vamos lá ver o que está acontecendo. E chega lá, o Jonas está até babando. Aí fala, mas você não está entendendo a situação nossa? Você não está vendo o nosso desespero? Você não consegue discernir que nós estamos prestes a afundar? Eu sou salvo mesmo. Não, ele só levanta e clama, Senhor. Eu sei. Meu Deus, eu vou clamar. Não clama para o seu Deus. Não, eu sei que o problema sou eu. Eu sei que eu sou o problema. O desviado sempre é bem consciente das coisas. Né? Me joga no mar e vai acalmar e vocês estão sendo salvos. Aí eles resistiram e por final, ok. Vamos pegar esse homem, vamos lá. Pegaram Jonas. Hein, Fred? Aí veio um grande peixe, engoliu Jonas e levou mais profundo do mar. Desceu mais um pouco. O desobediente sempre desce. Essa é a frase. O desobediente sempre desce. Jonas foi chamado para ir para Nínive. Ele desceu para Tarsis, para Jope, e depois desceu para o porão do barco, e depois o mais profundo do mar. O desobediente sempre desce. E quando nós erramos em nossas vidas, se nós continuamos na desobediência, nós corremos sério risco de naufragar na fé. Ficar familiar com as coisas de Deus e não dar tão importância do que Deus tem feito e está fazendo em nossas vidas. É sério. Precisamos entender que Deus está presente hoje e agora. Em qualquer situação que nós vivemos hoje, Deus está presente. O peixe levou Jonas para o mais profundo do mar. E lá no profundo do mar, eu penso que Jonas lembrou de Salmo 139. Para onde fugirei? Para onde me ausentarei da sua presença? Se desço até o mais profundo abismo. Aleluia. Lá tu estás também. Deus está presente. E sabe, aí Jonas orou ao Senhor no capítulo 2, 1 a 3. Olha lá, no mais profundo, no versículo 1 a 3, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me secou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim. Olha só que interessante. Deus levantou esse peixe que engoliu Jonas, levou ele no mais profundo. E lá no mais profundo, Jonas orou ao Senhor, ele clamou por socorro. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por momentos que parecemos que estamos no fundo do poço, no fundo do abismo. Muitas vezes nós ficamos por causa da incredulidade. Muitas vezes em nossas vidas nós acabamos desobedecendo, e a incredulidade é uma desobediência a Deus. Deus está presente até mesmo no mais profundo.
do poço, Deus está presente. Deus está presente hoje. Deus está presente agora. Deus está presente na sua vida nessa manhã. Deus está presente em qualquer situação que nós enfrentamos essa semana. Deus está presente. Não fujamos da presença de Deus. Não sejamos um fujão como Jonas. Porque se fugirmos da presença de Deus, vamos naufragar na fé. Vamos descer para mais profundo do abismo. E sabe, mas o fato é que até lá mesmo, no fundo do abismo, Deus está presente. Para onde me ausentarei? Para onde me fugirei da presença do Senhor? Até lá no mais profundo, Deus está presente. Tudo está nu, tudo está patente aos olhos de Deus. Nós estamos guiados pela presença de Deus, pelas vistas do nosso Deus. E o peixe engoliu Jonas 3 dias e 3 noites nas mais profundezas do mar. Mas sabe uma coisa? Aquele peixe, como eu já falei outras vezes, sofreu 3 dias e 3 noites. Até o peixe, caros amigos, sofreu uma indigestão por causa da desobediência de Jonas. Ficou com esse quem está lá, nós estamos 3 dias. 3 dias e não fazia digestão. 3 dias eu vou dever. Imagina quando a gente come uma coisa estragada. Que mal você essa semana. A gente sofre, não sofre? Aquele peixe comeu uma comida estragada 3 dias e 3 noites. Não fazia digestão de jeito nenhum. É um profeta ruim. Aí Deus fez com que o peixe fosse até na beira da praia e vomitasse Jonas. E o peixe vomitou. Eu penso que aquele peixe saiu na tampa. Que alívio! Uau! Que alívio! Quando nós comemos uma coisa estragada e vomitamos, já sentimos alívio imediato. Imagina aquele peixe sentiu um alívio imediato. Aí o que aconteceu, amados? Deus ouviu o clamor de Jonas no mais profundo dos mares. Deus estava presente e falou ao peixe que vomitou Jonas na praia. Quando nós nos desviamos, ficamos como Jonas e necessitamos de restauração. Graças a Deus pela obra consumada, que nos restaura e nos coloca de pé no caminho certo, como se nunca tivéssemos errado em nossas vidas. Isto é de Deus. Estes são os pensamentos de Deus. Não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós erramos, quando nós fracassamos, nós confessamos e a presença de Deus nos perdoa, nos liberta, nos livra, nos limpa. A presença de Deus nos cura, a presença de Deus supre as necessidades que temos. Deus está presente hoje, Deus está presente agora. Eis o tempo oportuno, eis o tempo da salvação. Deus tem uma provisão para as nossas vidas, hoje e agora. Deus está presente. Jonas aprendeu que era impossível fugir da presença de Deus, porque o que Deus deseja fazer, Ele faz. Deus faz, viu, Fred, em nossas vidas. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada pode impedir o nosso Deus de fazer aquilo que Ele determinou em nossas vidas, na nossa família. Jonas foi agora para Nínive, a contragosto. Ele foi para Nínive. Imagina, eu penso que o peixe vomitou Jonas ali naquela região de Nínive. E agora ele vai para Nínive. E durante o dia todo, ele anda nas ruas de Nínive pregando a palavra de Deus. O dia todo. Ai, ai, o povo se arrependeu. O rei se vestiu de pano de saco e se humilhou na presença de Deus, que foi misericordioso comigo. Deus, eu sabia. Eu queria juízo, eu queria que o Senhor pisasse no outro dedinho dele. E o Senhor vem com misericórdia, com graça. Eu não falei, Senhor? Por isso eu não fugi da sua presença. Sabe, amados?
Nínive tinha sido mal com Israel no passado, mas Deus é Deus de misericórdia, e quando há arrependimento, Ele perdoa, Ele restaura, porque tudo está nu e patente aos seus olhos. E Deus nos ama quando andamos por fé, uma fé alimentada por sua palavra. Sabe, nessa manhã, no capítulo 4, versículo 1 a 3, está escrito: com isso, desgostou-se Jonas e extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ai, que oração! Como pode alguém fazer uma oração dessa, senhor Vanderlei? Olha a oração dele, ele ficou com raiva de Deus. Ele ficou com raiva de Deus, ele ficou irado. Ele falou o seguinte, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardo em irar-se, e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Reclamando que Deus é bom. Que lógica! Senhor, eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo. Olha a atitude de Jonas. Olha que ele orou, ele orou, ele falou com Deus: ó Deus, não foi isso que eu te disse? Que o Senhor podia ter misericórdia. Não, me mata, Senhor, eu quero morrer. Jonas disse: eu prefiro a morte do que ver esse povo restaurado. Oh, tem filho de Deus agindo desse jeito também hoje. Não tem? Hoje tem pessoas que eu prefiro isso do que ver fulano de tal salvo. De poder abraçar aquela pessoa de novo, de poder andar com aquela pessoa de novo. Deus está presente. Deus está presente em todo o tempo, em todo momento. Jonas preferiria a morte a ver a restauração do povo de Nínive. Às vezes agimos com ignorância com as pessoas e ficamos irados com o perdão de Deus àqueles que aqui nós não admitimos que sejam perdoados. Não queremos ver Deus usando misericórdia muitas vezes com aquela pessoa que nos machucou, que nos magoou, que nos ofendeu. Às vezes nós queremos que Deus traga juízo, e isso é errado. Nós, como povo de Deus, nós temos que... Deus confiou a nós, em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra da reconciliação. Nós queremos reconciliação, nós queremos ver as pessoas restauradas, nós queremos ver as pessoas perdoadas, as pessoas caminhando com Deus. Sabe? Deus fez nascer uma planta que cresceu e veio uma grande sombra para Jonas. Mas ao amanhecer, Deus levantou um verme que feriu a planta, secando-a até a morte. Isso também gerou uma grande raiva, ira em Jonas. E ele ficou revoltado com Deus. Olha o versículo 9 a 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a sua ira, a tua ira, essa tua ira, por causa da planta? Deus perguntou a Jonas: é razoável a sua ira para a planta? Aí Jonas: é sim, Senhor, é razoável sim, eu estou certo, eu estou muito certo. Olha que cara de pau! Ele fugiu da presença de Deus, e Deus disse: é razoável, Jonas, e a sua ira? Jonas respondeu: é razoável a minha ira até a morte. É razoável sim, até a morte minha ira. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho e não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Sabe, essa história de Jonas nos ensina muito a amar as pessoas incondicionalmente, a não desejar mal no mal, mas sim andar em novidade de vida. Nós estamos na presença de Deus. Deus está presente hoje e agora em nossas vidas. Deus é presente. Nada que façamos em oculto passa despercebido a Deus. Deus sabe, conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos pensamentos.
E a história de Jonas nos ensina muito sobre amar as pessoas, a ter compaixão das pessoas, porque nós temos a vida de Cristo em nossas vidas. Jonas chegou ao ponto de preferir a morte, achar que ele estava certo. Mas sabe, Deus não trouxe juízo sobre aquela cidade, aquela geração. O povo ouviu a palavra de Deus e se converteu. Deus está presente em todo o tempo, e em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer situação. Quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, pensamos muitas vezes que estamos sozinhos, entregue ao nosso próprio destino. E esse é um pensamento que vem do abismo, porque é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. Nós jamais estaremos sozinhos. Deus está presente em todo o tempo. Por isso, devemos sempre correr para a presença de Deus, andar na presença de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 19, fala que aquele que sabe o que é certo a fazer e não faz, nisso está pecando. E nós sabemos o que é certo a fazer, e por isso nós andamos na presença de Deus. O Espírito Santo está nos ministrando, nos ensinando o caminho que devemos andar. Nessa manhã, nós podemos desfrutar da presença de Deus. Sabe, aquela geração de Nínive foi salva. E também nossa geração vai ouvir as boas novas de Jesus Cristo, porque nós não temos sido desobedientes à visão celestial. Deus está presente em cada situação que nós passamos. Deus é fiel. No momento das adversidades, nos momentos de adversidade são os momentos que mais recebemos de Deus, que mais Deus faz acontecer em nossas vidas. João, o apóstolo João, viu, Samuel? 96 anos de idade, quebrando pedra lá na ilha de Patmos. Como pode? Nesse momento, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E ele escreveu o livro de Apocalipse, a revelação. Um livro que fala sobre o nosso tempo, o nosso futuro. Onde Deus mais comunica conosco são os momentos de adversidades, porque nós buscamos a sua presença a todo tempo. Deus comunica conosco e está falando nossos corações dessa manhã de domingo. No princípio da história da igreja, irmãos, a igreja foi muito perseguida, e quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia, porque a presença de Deus era crescida no meio do seu povo. Nero, imperador de Roma, chegou por fogo nem um terço de Roma e acusar os cristãos. Os cristãos daquela época reuniam em catacumbas, tá certo? Catacumbas, lugares tenebrosos, porque não podia cultuar seu Deus, mas Deus estava presente em todo o tempo, em qualquer lugar. E quanto mais era perseguido, mais o povo crescia, o povo de Deus. Em tempos de adversidade, são tempos, os melhores tempos das nossas vidas. Na história da igreja, havia um quebrantamento, consciência da presença de Deus em todo o tempo e em qualquer lugar. Quando construíram o Titanic, os irmãos conhecem a história, assistiram o filme, aquele navio imenso, que chegaram a afirmar que nem Deus o faria afundar. Muitos pastores naquela época, viu, Samuel? Eles oraram até para comprar uma passagem, muitos gastaram até suas economias para comprar passagem para fazer a primeira viagem no Titanic. E no dia do embarque, isso aconteceu, algumas esposas adoeceram dos pastores. É verdade. Algumas esposas adoeceram. E os pastores ficaram bravos com as suas esposas, porque eles não puderam viajar. Eles não puderam embarcar. Eles ficaram tiririca de raiva com as suas esposas. Mas sabe, poucas semanas depois eles receberam a notícia que o Titanic tinha afundado. E eles viram que Deus estava presente, preservando e cuidando das suas vidas. E usou a enfermidade das esposas. No momento, eles não entenderam, eles ficaram bravos, gastaram a economia deles que eles tinham, e agora a esposa estava doente, muito mal, adversidade. Mas aquela adversidade
livrou eles de serem mortos, afundados, afogados no oceano. Muitas vezes, no momento das adversidades, nós não entendemos muito bem as coisas, viu, graça? Mas com o tempo a gente olha para trás e fala, uau, como Deus cuidou de nós. Como Deus cuidou das nossas vidas naquele momento, preservando nossas vidas. Deus está presente hoje e agora em nossas vidas. Sabe, amados, a presença de Deus nos motiva a seguir em frente, independente de qualquer situação. Teve um jovem da nossa igreja, do nosso ministério, no Azerbaijão. Ele foi preso várias vezes por roubar. Ele era um ladrão. Aí ele conheceu Jesus. Ele nasceu de novo. E ele foi para a nossa escola bíblica, no Azerbaijão. E agora já foi preso 3 vezes por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Uau! Que coisa, né? Porque nós conhecemos a presença de Deus. Deus é presente e isso nos motiva a pregar o Evangelho. Deus mudou a vida desse jovem. Ele tornou agora um instrumento nas mãos de Deus, já foi preso 3 vezes por pregar o Evangelho. Ele deve ser um bom instrumento na cadeia. É conhecido, carcereiro. Tem antecedentes. Que testemunho para nossas vidas, né? Vivemos dias difíceis, e aqui como igreja estou falando, vivemos dias difíceis. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus está presente conosco em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é fiel e jamais desistirá das nossas vidas e na nossa igreja, e no nosso ministério. Pense nisso nessa semana. Seja qual for a sua situação pessoal, seja como for, ou qual seja, lembre-se, Deus estará ali contigo. Então você vai experimentar a sua presença e descansará nas suas promessas. Jonas não concordou com Deus e tentou fugir da sua presença. E nós vimos o que aconteceu. Como está escrito em Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Conhece muito bem a minha vida. Quando me levanto e de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar do meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus está guiando-nos debaixo dos seus olhos. Tudo está nu. Cada situação que passamos, Deus conhece. Tudo que passamos estão debaixo das vistas de Deus, a quem prestaremos conta. Seja um grande herói da fé essa semana. Faça com todo empenho o que Deus te chamou a fazer. E verás que com Deus sempre a vida vale a pena. Com Deus sempre vale a pena. Tudo está nu e patente aos seus olhos. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas são preciosas para Deus. Essa igreja é preciosa para Deus. E nós temos alcançado o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ore por essa igreja. Ore pelas necessidades que nós temos das finanças dessa igreja. Que essa semana nós possamos ver esse milagre acontecer para a glória de Deus. Ore, nunca desanime. Nunca desanime na sua vida pessoal, seja qual for a sua adversidade. A princípio, talvez você não entenda o porquê dela, mas você verá que Deus preservará a sua vida, que Deus vai te livrar de um grande problema lá na frente, e você vai olhar para trás e falar, uau, se Deus não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Então Deus está presente, Deus é soberano, Deus está cuidando da sua vida, da sua família. Não desista. Alimente a sua fé, não deixe de comunicar, não deixe de buscar o Senhor, ande na presença do Senhor, não fuja de Deus, não seja um fujão como Jonas. Vocês viram as consequências que o desobediente sempre desce. Vamos procurar obedecer a palavra de Deus, vamos procurar congregar, caminhar, orar, alimentar a nossa palavra, ter um tempo devocional, servir uns aos outros, amar uns aos outros, incondicional, perdoar uns aos outros e perdoar a nós mesmos. Amém. Porque Deus está trabalhando em nossas vidas, e Deus é presente hoje em nossas vidas. Amém? Curvamos nossas cabeças, fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estarmos na sua presença.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por sua presença nessa manhã conosco. Para onde fugiremos, ó Pai? Até mesmo o mais profundo do abismo, como Jonas invocou o Senhor ali naquele lugar. E o Senhor ouviu, e o Senhor o libertou. Também cremos, ó Pai, que a nossa situação mais profunda que esteja, mais delicada que seja, o Senhor está presente e o Senhor ouvirá nosso clamor também. 3 dias, ó Pai, Jonas ficou no reino do peixe. E 3 dias após o Senhor o libertou. Cremos, ó Pai, na sua palavra. E te pedimos, ó Pai, que essa semana seja a semana do livramento desse corpo mortal. Nas nossas vidas pessoal, Pai, que nós clamamos por libertações. Que o Senhor possa libertar, suprir, curar e nos promover para a glória do teu nome. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua presença nesse momento. Obrigado por sua presença em nossas vidas. Obrigado por sua presença em cada situação que vivemos. Obrigado por sua presença, Pai. E eternamente desfrutaremos da sua presença. Toda a honra e glória seja dada a ti. Protege-nos na volta para casa. Nos dê uma semana abençoada. No nome glorioso de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Amém.